Oi, eu sou o CB e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu pensei em trazer pra vocês um assunto um pouco diferente, que é sobre uma parada bastante comentada na comunidade artística. O famoso tracing. Ao contrário do que muita gente pensa, o Tracy não é, na verdade, esse bicho de 7 cabeças que todo mundo tem que juntar as suas forças pra matar ele. Hoje em dia, a galera fala de Tracy como se fosse algum tipo de ofensa ou crime hediondo. Isso porque essa pobre palavra sofreu uma distorção tão grande na internet que hoje em dia ninguém parece realmente entender o que é Tracy e parece que as pessoas têm até preguiça de ir atrás de saber. De verdade, mano, eu cansei de ver tanta gente falando de Tracy na base, assim, do achismo, ao invés de só ir atrás logo de entender o que essa palavra engloba. E isso acontece por um motivo muito simples. Na comunidade artística, já surgiram tantas pessoas traçando na intenção de se beneficiar de uma forma com o trabalho dos outros, que hoje em dia as pessoas resumiram tracing ao plágio. O que é uma interpretação muito rasa dessa palavra e acaba fazendo com que ninguém entenda de fato o que é o tracing e saia por aí só acusando qualquer pessoa de ter plagiado. Eu não só vi pessoas achando que tracing e plágio são a mesma coisa, como também já vi gente não sabendo diferenciar o tracing de base ou referência, o que eu acho meio bizarro, porque são coisas completamente diferentes umas das outras e eu não faço ideia de como as pessoas conseguem confundir. Mas se algo bobinho de entender chegou nesse nível tão colossal de confusão, é porque a comunidade artística realmente conseguiu fazer um estrago gigante sobre esse assunto com o passar do tempo. E se você não acredita em mim, é só pesquisar tracing no TikTok que só o que tu vai ver, mano, é gente espalhando desinformação sobre isso. Quer ver? Eu tô aqui com um exemplo. Gente, isso é tracing? Aí tá aqui o vídeo. Bora aqui ver os comentários. Não é, isso é base. Trace é só quando é o desenho de outra pessoa. Ela usou uma base humana. What the fuck? É base. Trace é pegar desenhos dos outros e traçar. Não, é uma base. Uma base traçada? Quê? Na moral, onde é que essas pessoas aprenderam isso? O povo que não entende dizendo que é tracing. Cara... Não é possível. Bora pegar aqui um outro vídeo pra vocês não dizer que isso aconteceu com esse vídeo, né? Esse tipo de comentário. Isso é tracing? Aí tá aqui o comentário. O povo falando que é tracing, sendo que é base. Dá um ódio. E 2.000 pessoas concordaram com esse comentário. Aí o comentário de uma pessoa falando certinho tem 6 likes. Oh, meu Deus. Alexa, obliterar TikTok. Gente, isso é base. Não, assim, de fato, é uma base. Agora, o que tá sendo feito com a base, eu já acho que é outra coisa. Isso é base. Tracy seria pegar, sei lá, a Mona Lisa e redesenhar ela usando a imagem dela por baixo sem mudar nada. Mas o que aconteceu aqui então, porra? Aí tem aqui o próximo. Tá. Bora lá pros comentários. A galera falando que é Tracy, mas é só base, amiga. Não liga. As pessoas falando que é Tracy, meu Deus. Cara. Gente, vocês nunca desenharam base, não? Meu Deus, gente, isso é base. Não é tracinho, meu Deus. Tracy. Pera. Tracy é quando a pessoa traça o desenho inteiro. Cara. Chega. Eu tinha até separado. Ai, tô assim, eu tinha até separado mais uns vídeos pra mostrar pra vocês, mas não, eu não tô aguentando mais. É até por coisas assim que eu não uso TikTok. Uma coisa muito complicada sobre a arte é a gente não ter regras estabelecidas, exceto quando se trata de direitos autorais. A arte, no geral, é tão relativa que é como se não existisse regras. Algumas falas que a gente acaba vendo por aí do que é certo ou errado na arte, muitas das vezes são opiniões e morais em comum, e não exatamente uma regra. É por isso que para algumas pessoas o tracing é um assunto tão complicado, ainda mais hoje em dia, que a gente tá numa época em que o termo consegue facilmente ser distorcido. Se você nunca ouviu falar sobre tracing, o próprio nome já é bem explicativo, não tem muito segredo. O tracing nada mais é do que você contornar por cima de alguma imagem, foto ou desenho de alguém. Seja você colocando uma camada clarinha por baixo para ir rabiscando por cima na outra camada, ou até mesmo colocar o papel na tela do computador e ir contornando por cima com lápis. Algumas pessoas utilizam tracing para estudos pessoais como anatomia, poses em perspectiva, em movimento, bases autorizadas, modelos 3D, fotos de outras pessoas ou até fotos tiradas pelo próprio desenhista. É inclusive uma técnica que alguns artistas profissionais usam nas suas artes
antes, mas sempre fazendo suas próprias transformações no processo. A maioria das pessoas acreditam que você traçar um desenho não te ajuda de fato a aprender alguma coisa, porque ao invés de você estar entendendo os fundamentos daquela arte, você só tá passando por cima do que tá vendo, sem de fato compreender alguma coisa no processo. Fora que é considerado bem antiético na visão das pessoas você pegar arte de alguém pra ficar contornando por cima, independente se você tá fazendo isso pra estudar ou não. Em partes, eu concordo com isso, principalmente se você é de fato iniciante, porque apesar de você imaginar que traçar pode te ajudar a conseguir fazer uma coisa logo no início, você em algum momento vai tentar desenhar alguma coisa sozinho sem ter alguma coisa por baixo e vai se sentir frustrado porque não sai nada legal. É bastante diferente de quando você traça uma ideia pra depois ir fazendo da sua forma, mas quando você é iniciante, você não sabe o que fazer depois de contornar um desenho. Então você precisa realmente estudar os fundamentos da arte para ao invés de você só fazer uma cópia preguiçosa do trabalho de alguém, você pegar o trabalho de alguém para se inspirar e conseguir fazer da sua forma. É em casos assim que algumas pessoas utilizam a desestruturação, que é quando você compreende como aquele desenho foi feito e tenta replicar ele de uma outra forma. E observe como ao decorrer desse processo a gente acaba utilizando o tracing. Se seu objetivo na arte é realmente aprender, então o melhor caminho é você usar imagens ou desenhos dos outros como referência, que é quando você deixa ele no cantinho para você ter como inspiração. Assim você de fato pode aprender mais do que apenas contornando por cima. Mas o único cenário em que eu acho realmente válido as pessoas se incomodarem com o tracing é quando o tracing tá sendo feito com a arte de alguém. Porque se a pessoa tá traçando aquelas bases prontas do Pinterest, uns print de modelo 3D, fotos de pessoas ou até fotos dela mesma, aí eu já acho que o assunto é outro e quem tá vendo problema nisso tá se passando um pouco. Apesar de que eu acredito que usar aquelas bases do Pinterest não ajude muito a pessoa a aprender e pode acontecer dela até ficar muito dependente delas, eu não concordo que a gente tem que problematizar o tracing nesse caso, porque se trata de um contexto em que aquele desenho foi feito para as pessoas traçarem. Então traçar aquela base não vai prejudicar o artista original em nada. O máximo que pode acontecer é de quem tá só contornando por cima e não fazendo suas próprias mudanças de acordo com a base, é não tá aprendendo algo de verdade. Mas a gente precisa lembrar, pessoal, que nem todo mundo desenha pra ser perfeito. Às vezes a pessoa só queria rabiscar algo rapidinho, aí pegou uma base que achou da hora e só desenhou por cima, só pra passar um tempo mesmo. E se a pessoa só quis desenhar algo rapidinho e por isso só passou por cima da base? E de novo, a pessoa não tá fazendo nada de errado traçando algum tipo de base. Mas eu também acho importante ressaltar que no TikTok, vídeo de pessoas perguntando se o que elas estão fazendo é trace ou não é feito mais na pura sacanagem, tá? Dá pra ver claramente que a pessoa não traçou pra estudar ou pra praticar algo de verdade, assim, que só fez aquilo pra gerar confusão entre as pessoas nos comentários. Parece que essa galera do TikTok notou que trace é um assunto muito complicado pra muita gente, tanto que quando eu fui dar uma pesquisada em vídeos assim por lá, eu vi que uma estratégia de engajamento de algumas pessoas é literalmente traçar, colocar na tela, isso é tracing, e deixar as pessoas se matando nos comentários pra assim o vídeo delas engajar. Então acontece que tem uma galerona por aí que faz vídeos assim pra conseguir algum tipo de engajamento em troca, mas no final só gera mais confusão sobre esse assunto. Eu tô dizendo isso porque eu quero deixar claro que eu não defendo quem usa o tracing de forma feia, tá? Isso aqui não é um vídeo pra defender esse tipo de pessoa. Eu tô aqui só pra informar vocês do que eu aprendi sobre o tracing. É foda, né? Hoje em dia a gente precisa falar o óbvio pra galera não interpretar errado as intenções da gente. Mas enfim, voltando pro pensamento de antes, o problema do tracing é quando tá prejudicando o artista original e também quando a pessoa sai por aí dizendo que criou aquilo sozinho. Então, se uma pessoa tá contornando por cima de uma foto, uma imagem, um print de modelo 3D, o máximo de ruim que pode acontecer é ela só não tá aprendendo muito. Eu acho bem bosta traçar o desenho de alguém e também não deixar um like no meu vídeo. Não, brincadeira. Eu acho bem bosta traçar o traço de alguém, imagino que você também ache isso. É um bagulho bem antiético de fazer, porque nunca se sabe quanto tempo o artista se dedicou na arte só pra chegar a um mano aleatório e traçar ela em 3 minutos. E ainda postar como se ele tivesse em algum momento se esforçado de verdade pra fazer aquilo. Pra gente conversar mais sobre isso, eu preciso explicar pra vocês quando o tracing se torna um plágio e a diferença entre essas duas palavrinhas. O tracing é uma técnica de desenho que até certo ponto, e dependendo da forma que você usa, pode realmente te ajudar a aprender. Mas a partir do momento em que o trace está sendo utilizado para ser uma cópia descarada do trabalho de alguém, isso pode se encaixar como um plágio, principalmente se a pessoa em nenhum momento deu os créditos pro artista da arte original que ele traçou. O plágio é quando ocorre uma cópia parcial ou total do desenho de alguém, como se tudo tivesse sido ideia e criação sua. Você tá literalmente pegando traços ou toda a ideia do desenho de alguém para se beneficiar de alguma forma, seja vendendo a arte traçada ou só indo atrás de alguns likes e elogios. E é no plágio que o tracing realmente é um problema de verdade, porque o tracing
é uma técnica. Já o plágio é o uso antiético dessa técnica. E é aqui onde eu vejo que muita gente erra. Se eu traço por cima de alguma arte para entender como a pessoa desenhou aquilo e a partir do que eu aprendi, depois conseguir fazer também do meu jeito, não existe problema algum. Se eu traço por cima de um desenho fazendo algumas mudanças bem superficiais ou só controlando por cima no foda-se e ainda saio por aí fingindo que eu que criei aquela arte, eu estou plagiando o desenho de alguém. Ah, Sebia, eu contorno o desenho dos outros, mas não é querendo ganhar alguma coisa com isso, eu faço apenas por diversão. Então eu recomendo que você não poste. O Trace só dá problema se você postar. Agora, existem dúvidas muito comuns sobre a diferença entre tracing, plágio, base ou referência, que acaba confundindo a mente de muita gente. Então eu vou explicar bem rapidinho a diferença de cada um deles pra você ver como a diferença entre eles pode ser bem simples de entender. E pra todos os exemplos, vamos usar este porra que ninguém conhece, ninguém sabe porque ele tá no meu canal, mas ele existe. E se chama Coidoio Torto. Mas ok, bora lá. O tracing é quando a pessoa desenha por cima de alguma mídia, seguindo perfeitamente as linhas dela. Muito simples. O plágio é quando você literalmente copia o trabalho de alguém e age como se fosse seu. E isso pode acontecer tanto com tracing, como também sem ele. A base serve como um tipo de apoio de construção, no qual você tem uma estrutura para se basear e poder criar você mesmo seu desenho a partir daquilo. Ou só passar por cima mesmo, tanto faz. Já a referência é quando você pega qualquer tipo de mídia apenas para ser sua inspiração, que é quando você vê alguma característica aqui ou ali sobre aquela imagem e pensa como pode colocar aquilo em algum desenho seu. Eu tenho certeza que mesmo depois dessa explicação vocês poderiam continuar tendo algumas dúvidas. Então por isso, lá no meu Instagram eu abri uma caixinha de perguntas para vocês mandarem todas as dúvidas que tem sobre esse assunto e eu responder algumas delas aqui em vídeo. Beleza? Então vamos lá pro primeiro. É tracing eu tirar uma foto da minha rola para desenhar yaoi? Muita gente fala que tracing e base é a mesma coisa ou funciona igual. É verdade? Não é verdade. O trace é quando você traça por cima de algo. Já a base é uma pose, uma ideia pronta, só no jeitinho de você usar. E você pode ou só traçar por cima da base, ou fazer a ideia daquela base com alguns toques especiais seus, sem necessariamente só desenhar por cima. Então são coisas completamente diferentes. Traçar imagens reais para estudar anatomia é tracing? Sim, tracing é tracing, mas não é porque é tracing que automaticamente é algo errado, sabe? Então se você tá traçando para estudar, você tá fazendo um tracing, porém tá utilizando ele de uma forma legal. Como saber que eu tô fazendo um tracing? Simplesmente quando ao invés de você observar e praticar o que você tá vendo, você no lugar só contornar por cima de alguma coisa e levar aquilo como resultado final. Se eu desenhar um desenho no papel, tirar foto e depois traçar ele no digital, é tracing? Não é, e o nome disso aí na verdade é digitalização. Você tá passando pro digital um desenho que você criou no papel. Nesse caso, é como se o desenho no papel fosse o esboço e você no digital só tá fazendo a line art, sabe? Dá pra interpretar dessa forma. É verdade que pode ser tracing se eu usar como referência uma pose de alguma arte. Se você tá usando o desenho de alguém pra fazer a mesma pose, só vai ser tracing se você contornar por cima. Se o seu desenho ficar muito parecido com o desenho original, mesmo que você não tenha desenhado por cima, pode não ser tracing, mas você querendo ou não, tá copiando o trabalho de alguém. No olho, mas você tá copiando. Agora, se você pega o desenho de alguém, desestrutura aquela pose pra poder fazer do seu jeitinho depois, com algumas modificações, aí já não é problema algum. É errado traçar objetos ou coisas que eu tenho dificuldade? Não, porque traçar uma coisa que você não entende como desenha pode te ajudar a aprender. Se em um desenho eu tiver que desenhar um chapéu, mas eu tô com problema em fazer ele, seria muito mais tranquilo pra mim pegar uma foto de um chapéu e traçar por cima. E depois, se eu quiser realmente aprender mais sobre chapéus, eu posso de novo utilizar o tracing para fazer desestruturação. Desestruturação, essa palavra é muito complicada. Enfim, eu posso fazer isso para realmente entender como funciona um chapéu, para depois eu não precisar mais ter que traçar, porque agora eu entendo como fazer um. Desenhar com o mesmo traço de outra arte é considerado tracing? Não, mas pode ser que seja uma cópia dependendo do quanto tá idêntico. Seria tracing se pra você conseguir desenhar algo próximo do estilo de outra arte, você ao invés de treinar pra chegar naquele nível, ficar só contornando por cima. Agora, se você tá usando como inspiração porque gosta muito daquele traço e quer desenhar parecido, você tá apenas se inspirando. Pode traçar alguma arte na vida real pra colocar no desenho, como uma mão, por exemplo? Pode e deve, porque não tem problema algum e muita gente faz isso. Inclusive eu. Às vezes eu tiro foto da minha própria mão pra conseguir desenhar alguma pose e só muda algumas coisas pra ficar do meu jeitinho. Não entendo muito a diferença de trace e inspiração, sempre que tento entender, o sentido muda. Então, meu lacravetinha, que caso você não saiba é o nome da fanbase aqui do canal.
A principal diferença entre esses dois é no quanto a obra original tá sendo copiada. Você tá usando a imagem original pra deixar por baixo você ir desenhando por cima, pra ser tipo uma guia pra desenhar por cima, é tracing. Você pegou uma imagem porque gostou de alguma coisa nela pra colocar no seu desenho e você fazer aquela ideia do seu jeitinho, é inspiração. Usar base é tracing? Como eu disse aqui, pode ser sim tracing se você só contorna por cima da base sem mudar muita coisa. Agora, se você usa a base fazendo as modificações que for melhor pra você, sem só simplesmente contornar por cima da base, não é tracing. Você usou a base mais pra se guiar na ideia de algum desenho. Desenhar formas por cima de uma pose é tracing? Depende do que você faz com essas formas depois. Se você desconstrói uma pose pra depois sozinho desenhar pra onde vai cada coisa, você não só fez o método da desconstrução, como tá realmente aprendendo anatomia. Agora, se depois de desconstruir uma pose com formas, você no final acaba contornando por cima de qualquer jeito, então é trace sim e você só perdeu tempo fingindo que ia utilizar aquelas formas geométricas pra alguma coisa. Porque o significado do trace sempre fica mudando. Direto vejo pessoas falando coisas diferentes. Então, o tracing nunca mudou de significado. É só que a galera pensa que entendeu sobre essa palavra e espalha desinformação sobre ela por aí. Eu dei uma olhada assim, generosa em vídeo sobre trace no TikTok e, meu Deus, como tem gente nesse aplicativo que não sabe do que tá falando. E não é nem papo de tipo 1, 2, 10 pessoas explicando tudo errado sobre trace. É uma quantidade assim que eu não consigo nem supor pra vocês. De verdade. De vez em quando eu consigo sim achar uma galera que parece realmente entender sobre esse assunto, mas a quantidade de gente espalhando desinformação e ainda achando que entende mais que todo mundo é colossal, mano. Colossal. Posso tirar uma foto minha numa posição e traçar por cima? Pode, e eu acho isso muito bacana. Já fiz isso algumas vezes quando eu não conseguia achar alguma pose muito específica. Eu literalmente tirava uma foto minha, traçava por cima e depois redesenhava pra ficar mais de acordo com o meu traço, com o meu estilo. Então sim, você pode, e eu acho até legal de fazer, porque dá uma sensação assim de que tudo sobre aquela pose foi 100% ideia autoral sua. Como se sentiria se traçasse uma arte sua? Olha, já aconteceu na verdade, mas nas vezes em que eu vi gente traçando os meus desenhos, eu acabei nem ligando, porque eu vi que a pessoa não tava ganhando nada com isso, então eu só ficava tipo, não há nada a ser fazido. É errado eu traçar um desenho, mesmo falando e dando os créditos ao artista? É algo bem mal visto pelas pessoas, tá? Independente se você tá dando os créditos ou não, ninguém acha isso legal, e o artista, se vê um bagulho desse, pode não se sentir confortável também. Então, por via das dúvidas, ou você não posta e traça, mas não posta, ou pelo menos pergunta pro artista original se ele ficaria tranquilo com isso. Mas já vou avisando que é algo muito raro de acontecer, tá? Ninguém gosta que alguém em minutos trace uma arte que a pessoa passou horas tentando fazer. É até pra isso que existem as bases, porque você pode traçar de boa sem se preocupar se vai incomodar o artista original. Tracing de alguma cena de anime é errado? Se a sua intenção é ser uma fanart, não tem problema não, e as pessoas acabam nem ligando também. Uma parada sobre os justiceiros do tracing é que quanto maior for o artista que você tá traçando, menos as pessoas ligam. Porque se você tá traçando alguma mídia que quase o mundo inteiro conhece, pegando Naruto como exemplo, as pessoas na hora que olhar pro seu desenho já vão saber de quem é a arte original, então não vou ligar. A galera fica mais puta quando a pessoa que tá sendo traçada pode se prejudicar de alguma forma, tipo artistas pequenos ou pouco conhecidos. Diferente de Naruto, que todo mundo conhece, e se alguém traçar algum frame de Naruto, ninguém vai ligar porque não vai prejudicar o Kishimoto em nada e ele vai continuar sendo podre de rico. Agora, se tu traça um artista que dorme sem jantar pra poder economizar com comida no dia seguinte, aí realmente é foda. Teve uma treta recente onde falaram que usar o modelo 3D era trapaça. O que você acha? Nossa, cara, eu não acredito que existe trapaça em arte, tá? Isso aí me parece só uma ferramenta mesmo. Tem gente que acha que o valor de uma arte depende da dificuldade em que ela foi feita, mas eu não acho que é muito bem por aí, não. Não concordo muito com isso, e eu vou lacrar aqui, tá? Eu acho que quem se incomoda com isso é só gente chata que acha que artista de verdade é aquele que se tortura a vida inteira por um desenho. É trace usar um cenário real pra traçar e usar em quadrinho? Sim, é tracing. Porque você tá contornando por cima de uma imagem, a lógica é essa. Mas isso é uma parada que eu mesmo já vi uma galera fazendo pra alguma comic ou HQ que elas estavam criando, então me parece que é algo bem socialmente aceito na comunidade artística. É trace sim, mas é algo de boa de fazer, fica tranquilo. Tracing faz você ter o mesmo traço que o artista? Não, porque eu acho muito difícil conseguir ter o mesmo traço de alguém. Pra mim, traço é tipo personalidade, é tipo o cu. Cada um tem o seu. E de um formato diferente, não. Do mesmo jeito que toda pessoa é diferente,
eu acredito que todo traço é diferente também. Por mais que existam pessoas por aí com traços parecidos, sempre tem alguma coisa no traço de cada um que vai ser diferente do outro. Eu acredito que você traçar pra ter o mesmo traço de alguém vai fazer você ter uma memória de como ela faz e não de como o traço dela funciona. O que fazer ou dizer pra uma pessoa que tá fazendo tracing? Essa pergunta eu vou deixar pra vocês responderem nos comentários, tá? Eu vi em alguns cantos que a primeira reação das pessoas, independente se a pessoa tá traçando pra aprender ou não, é atacar, principalmente com o iniciante. Eu não considero uma forma boa de realmente conscientizar as pessoas sobre o tracing, mas ficar calado também não me parece uma boa opção. No final, acho que o melhor a se fazer é informar a pessoa de tomar cuidado traçando demais e também observando a forma no qual ela tá traçando. Se o tracing tá acontecendo com o desenho de alguém, é bom falar pra pessoa não criar o costume de fazer isso, porque não é algo legal de se fazer. Mas se a pessoa estiver traçando alguma foto, alguma imagem, um objeto, algo que não vai estar prejudicando o trabalho de ninguém, e ela estiver fazendo isso de uma forma que ela tá aprendendo, a gente não tem que fazer nada, não precisa fazer alguma coisa. Só que isso aqui que eu falei é uma opinião minha. O que você acha que a gente deve fazer quando vê alguém usando o tracing? Agora, pra concluir a dúvida desse vídeo. Tracing é certo ou é errado? Depois que eu expliquei pra vocês que existem formas legais de você traçar, que é possível você aprender traçando, que tem casos em que o tracing é de boa e outros que não é, que nem sempre o tracing vai ser plágio, você deve ter entendido que o problema não é a pessoa traçar, e sim a intenção que ela teve. O tracing nada mais é do que uma técnica que, quando é usada de forma antiética, é que ela realmente tem que ser vista como um problema. A problematização de um tracing vai depender muito do contexto em que ela foi feita. Se tá prejudicando o trabalho de alguém, ou se a pessoa pensa que tá usando o tracing da forma certa, quando na real não tá. Se ela tá traçando de uma forma que realmente tá aprendendo alguma coisa e absorvendo algum conhecimento, o tracing tá sendo usado da forma certa. Se ela traça bases prontas apenas por diversão, não existe problema nenhum. Agora, se ela traça bases achando que tá aprendendo algo, não é muito bem por esse caminho que ela vai evoluir. E em casos mais extremos, se a pessoa tá traçando para se beneficiar de alguma forma com o desenho dos outros, o tracing tá sendo usado de uma forma tão errada que pode entrar como caso de plágio. Então, resumindo minha resposta, o tracing depende totalmente do contexto. Quem acredita que o tracing é errado em qualquer situação, simplesmente aprendeu só a parte demonizada e distorcida dessa palavra e muito provavelmente tá usando ela errado por aí, aumentando mais desinformação. Mas e aí, você acha que teve alguma coisa que faltou eu falar sobre? Você antes não entendia de verdade sobre tracing? Alguma vez pensou que tracing e plágio eram a mesma coisa? Ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto que eu não cheguei a comentar no vídeo? Me diga aí nos comentários, porque dá pra gente bater um papo bem da hora sobre tudo isso, e dessa forma você também vai estar interagindo de uma forma bem legal com a rapaziada. Obrigado por ter assistido até aqui, eu espero ter tirado todas, se não a maioria das suas dúvidas. Espero que minha explicação tenha sido ok de entender. Confesso que eu não seria uma boa professora, mas eu de verdade me esforcei pra conseguir dizer tudo bonitinho pra vocês. Espero que esse vídeo informe o máximo de pessoas possível sobre esse assunto. E se você conhece alguém que não entende muito sobre tracing, manda esse vídeo aqui pra ela, que pode ajudar bastante essa pessoa. Mais uma vez, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, eu peço que faça aquilo que todo youtuber pede em todo vídeo. Se inscreve, deixa o like, comenta alguma coisa legal. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!